Oi, gente! Vamos para mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar sobre iluminação para teatro de sombras. E eu vou falar especificamente de um tipo de lanterna que é uma lanterna que as pessoas que fazem teatro de sombra, elas constroem essa lanterna, né? Então, eu vou deixar uma foto aqui da lanterna para vocês saberem que lanterna é essa. Eu vou contar tudo para vocês. Como foi o meu processo de pesquisa para chegar nessa lanterna e as coisas que eu descobri sobre iluminação para teatro de sombras. Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu tenho uma tatuagem de lâmpada, porque lá em 2015, quando eu comecei essa pesquisa, eu estava muito apaixonada por iluminação para teatro de sombras. E aí eu fiz essa tatuagem aqui, que simbolizava essa minha pesquisa, essa minha paixão, né? E vou fazer uma introdução aqui e vai ter muitos slides nesse vídeo, porque eu preciso mostrar para vocês o que eu vou contar aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, a gente costuma falar que existe o teatro de sombras tradicional e o teatro de sombras contemporâneo, tá? O teatro de sombras tradicional é aquele em que a silhueta, a figura recortada, né, no papel, ela fica encostada na tela. E por quê? Porque antes de 1970, as fontes de luz eram muito fraquinhas, né? Então a gente fazia teatro de sombras com lâmpadas muito fraquinhas ou com uma vela, né? E se você fizer o teste aí na sua casa, colocar um tecido e colocar uma vela atrás desse tecido e colocar uma silhueta, você vai ver que se você retirar a silhueta de encostado da tela, essa silhueta vai desaparecer. Então, todo o teatro de sombras tradicional é feito com a silhueta, né, com a figura recortada ali no papel, encostado na tela. Esse é o teatro de sombras tradicional, tá? A partir de 1970, o que aconteceu? As fontes de luz foram se modernizando. Então, foi criando vários tipos de iluminação e surgiram as lâmpadas halógenas, que tinham gás lá dentro e tal. E aí, essas lâmpadas elas eram muito mais potentes. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu tirar a silhueta encostada da tela e essa silhueta foi para o espaço. E aí, a gente conseguiu brincar com a tridimensionalidade, né? Dentro do teatro de sombras, que é uma arte bidimensional, né? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu construir diversos tipos de imagens naquela tela, né? Não era só mais uma silhueta recortada, encostada ali na tela, mas a gente conseguiu brincar com o tamanho, com as formas, né? A gente conseguiu colocar corpos, né? Corpos humanos tridimensionais, bonecos tridimensionais, e a gente conseguiu brincar com essa tridimensionalidade no teatro de sombras. Se você está chegando agora nesse canal e não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou marionetista, produtora cultural, trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas. Trabalho com teatro de sombras, teatro lambe-lambe e teatro de bonecos híbridos. E nesse canal aqui eu conto tudo que você precisa saber para viver da sua arte. E aí, então, a gente começa a pesquisa em iluminação, porque a gente tem alguns tipos de iluminação que dão efeitos diferentes ali na sombra, né? Então, a gente tem 2 tipos de efeito que a gente pode conseguir com as nossas iluminações agora. Que a gente tem uma iluminação que dá um resultado, que dá uma sombra difusa, e a gente tem um tipo de iluminação que dá uma sombra focal. O que eu quero dizer com isso? Olha a imagem. Então, veja, nessa imagem, a gente tem de um lado essa figura difusa, né? Que é essa figura assim que não está definida, entendeu? E nesse outro focal, a gente tem essa linha da sombra muito bem definida. Então, ela está muito focal. É isso que a gente chama de sombra focal e sombra difusa. Gente,
Eu posso dizer que uma é melhor que a outra? Não, porque depende da minha dramaturgia, do que eu quero, qual o resultado que eu quero da minha história, o que eu quero contar para encontrar qual iluminação que vai me atender. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo: eu estava construindo espetáculos de horror. E dentro dessa linguagem, a gente tem o quê? Fantasmas. E a gente tem humanos. Então eu consegui usar esses dois tipos de sombra para dizer coisas diferentes. Então ele se torna um símbolo, um signo. Quando eu coloco uma sombra difusa na tela, eu estou informando para o meu espectador que esta figura não é uma figura humana, é um fantasma. Então, ou seja, não é que a figura difusa não funciona, não presta, né? Não é boa. A iluminação, no caso, né? A iluminação difusa não é boa. Não é isso. Ela é boa, depende daquilo que você quer contar, né? Então, no espetáculo, por exemplo, que eu montei, a gente tinha essa definição. Então, a iluminação difusa fazia os fantasmas, enquanto a iluminação focada fazia os personagens vivos, os humanos, né? E aí, então, o que acontece? Todos os spots de luz que nós temos no teatro, inclusive o elipsoidal, são. O elipsoidal é um equipamento focal, tá? Por quê? Porque no teatro, no teatro convencional, não no teatro de sombras, qual que é o objetivo da iluminação? O objetivo da iluminação é apagar as sombras. Então, ou então construir a sombra de uma forma estilizada, de uma forma bonita, né? Mas a função da iluminação no teatro tradicional, normal, é esconder a sombra. E no teatro de sombras, a gente precisa valorizar a sombra, né? Então, todos os equipamentos que nós temos no teatro, inclusive o elipsoidal, que é um equipamento focal, dão resultado de uma sombra difusa. Faça o teste se você tiver essa possibilidade, tá bom? Então, assim, nós não temos no mercado, pelo menos quando eu fiz a pesquisa, talvez hoje até a gente tenha já, a gente não tinha no mercado um equipamento de sombra que fosse focal o suficiente para que a gente conseguisse fazer teatro de sombra corporal de uma forma bacana. A gente só conseguia as lanternas compradas, aquelas lanternas de policiais, né? E por isso que eu fui então pesquisar a iluminação. E aí a gente vai então para a parte de filamento das lâmpadas, né? Porque daí eu fui fazer essa pesquisa. E o que eu descobri? Eu descobri que quanto menor o filamento de uma lâmpada, mais focal essa lâmpada é, né? Essas lâmpadas são lâmpadas de 2 pinos focais, né? Toda lâmpada pequenininha, bem focal, ela dá aí um resultado muito legal, né? De sombra, bem focal, com a linha muito bem definida. Mas quanto menor o filamento, mais focal ela era, menos difusa, né? Por conta da sombra. Então, também olha aí essa imagem para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Quanto menor o filamento, menos sombra a gente tem na linha, né, da sombra. E aí ela se torna cada vez mais focal. Só que aí a gente tem um outro problema, né? As lâmpadas, a gente tem lâmpadas de diversas potências, né? E a gente precisava de uma potência muito grande para a iluminação. Então a gente comprou as mais potentes, que eram de 500 watts, né? Só que essas lâmpadas de 500 watts, elas eram 110 volts, que isso dá uma amperagem muito baixa. E o que dá a potência na luz? Não é os watts e nem os volts, é a amperagem. A amperagem é que dá a potência da luz. Então a gente precisava de uma amperagem alta. E aí a gente então foi atrás de umas lâmpadas que são que tem menos watts, mas que tem mais amperagem. Que é, por exemplo, uma lâmpada de 200 watts, 12 volts. Então,
Para fazer essas lanternas que eu mostrei para vocês nos começos, eu tive que fazer toda essa pesquisa, todo esse teste, comprar essas lâmpadas, testar essas lâmpadas e construir as minhas lanternas com transformador para transformar as lâmpadas, né, de 12 volts para 110, para eu conseguir ligar na tomada, porque os lugares são 110 ou 220, né? Então a gente precisa de um transformador. Consegui construir as minhas lanternas, né, as minhas lanternas com uma grande amperagem, as minhas lanternas têm 100 watts, 12 volts, 150 watts, 12 volts, e aí eu usei o transformador para transformar para 110 e deu super certo. Então, em breve, tem mais vídeo para vocês aqui sobre essa lanterna e o passo a passo para você aprender a construir essa lanterna. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né? Se vocês tiverem dúvidas, esse é um assunto que é um pouquinho mais denso, né? É um assunto é, um pouco mais específico, né? Uma pesquisa muito profunda aí, que durou um ano, tá? Essa pesquisa. Falando assim, parece que foi rapidinho, mas não, durou muito tempo essa pesquisa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um coraçãozinho para me ajudar demais. Se inscreve aqui no canal, veja os outros vídeos e a gente se vê em breve.